Terça-feira, 30 de dezembro de 2025. Os saúdo com a bendita paz de Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, povo de Deus, meu povo, que a graça do Senhor esteja sobre todos vós, todas as famílias, todos aqueles que viajam nesses dias de final de ano e de início de ano, que o Senhor proteja todos debaixo das suas poderosas e santas mãos. Você que, como nós, estamos em casa, no nosso próprio lugar, e que possamos ser guardados também por Ele em todos os momentos, principalmente, irmãos, mantendo este vínculo de comunhão com Ele. Isto é tudo que nós precisamos, manter este vínculo perfeito de uma perfeita comunhão com Ele. Você que já se inscreveu, eu agradeço. Todos os dias tem aumentado o número, mas pode aumentar mais ainda. É só você fazer tua inscrição também e continuar compartilhando com os demais. Ainda está chegando aquele povo que me ouvia lá atrás só por mensagem de WhatsApp, que não consegui mais continuar. Ainda eles estão voltando. Outros não estão ouvindo mais, mas aos poucos a gente vai alcançar eles também, outra vez. Eles vão nos achar aqui. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós. Você que tinha teus grupos, continue compartilhando. Continue avisando, continue dizendo, o Senhor te recompensará. E também continue fazendo teus comentários, escrevendo teus comentários, que isso é muito importante para nós. E também, um entre o outro, estão se saudando agora, né? E pessoas que não se conhecem, assim como eu também, não conheço a grande maioria dos irmãos, a grande maioria. Aonde você estiver nesse mundo de Deus, aqui no nosso país ou em qualquer lugar da terra, faça teus comentários. Eu gostaria de saber aonde você está, aonde você vive, como é que está a tua vida com Deus, se a tua esperança está bem viva na presença do Altíssimo. Conte para nós e nós vamos ficar alegres e felizes. Amados irmãos, nós precisamos continuar observando tudo aquilo que o Senhor tem mostrado a esse mundo, tem permitido acontecer, né? Está acontecendo coisas absurdas, você sabe disso, em todos os países da terra. O nosso país, precisamos orar muito pela nossa nação, irmãos, não esqueçam de orar pela nossa nação. É o papel fundamental da igreja, não fazer outra coisa não, mas orar pela nação. Para que o Senhor nos ajude e nos dê graça para este povo brasileiro, para que a graça do Senhor venha abundar muito mais do que já era no passado. O Brasil passou por grandes momentos de avivamentos gloriosos, tempos que nos deixam saudades, porém o Espírito Santo continua aqui, procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ele está fazendo amando do Pai, que continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que eu admiro às vezes, irmãos, é que nós que vivemos no interior, quando éramos meninos, rapazinhos, e aprendia muita coisa com a natureza, não é verdade? A própria natureza geme, como diz a palavra do Senhor. E nós também gememos. Nós que temos o Espírito de Deus também gememos por ver esse mundo do jeito que está. Tantas ideologias, tantas coisas estranhas, coisas que eu vou falar o português, sem pé e sem cabeça. Coisas que, para que isso? Mas tem. E se tornam lei, e se não é lei ainda, já precisam ser respeitadas. E a igreja do Senhor vai se equilibrando nesse meio, vai passando nesse meio, e nós vamos alcançar, irmãos, o céu eterno,
observando os sinais. Se nós não observar os sinais, nós vamos ser tragados pelos temporais, pelas tempestades dessa vida. Você vê que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Jerusalém, depois veio para Cesareia também preso, foi 3, 4, 5 anos por ali, mas apelou para César e foi mandado para César, para Roma, que era o governo do império. Mas lá em Jerusalém, quando ele estava preso, o Senhor falou com ele. Ele diz, o Senhor falou comigo. E disse, Paulo, não temas, porque assim como tu deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, tu também vais fazer isso lá em Roma. Quer dizer, ele tinha absoluta certeza que ele ia para Roma. Ele nunca tinha ido lá antes. Ali parece que ele já tinha encerrado o trabalho dele, em toda a Ásia Menor, parte da Europa, na Galileia, na Judéia, e agora Roma, preso. O primeiro navio que foi fretado, eles entraram como passageiro, ele preso, foi um pequeno navio, depois embarcaram num grande navio, num grande cargueiro, com 276 almas por aí, que estavam dentro daquele navio. Era muita gente, era uma multidão, e muita carga, muito, muito valioso navio, um navio rico, um navio cruzava o Atlântico, o mar, para o outro lado, para Roma, para outro continente. Lá pelos primeiros dias, já estava com dificuldade de navegação naquele grande navio. No capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 9 em diante, está registrado lá esse fato, essa história, que nenhum livro outro conta, mas a Bíblia conta com detalhes. Paulo, tendo um centurião que era responsável por ele, chamado Júlio, ele avisou o centurião dizendo, olha, eu estou vendo, ele diz no versículo 10 aqui do capítulo 27 de Atos, dizendo-lhe, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para todas as nossas vidas. Eu estou vendo isso. Mas o centurião preferia dar ouvido ao mestre do navio do que para Paulo. Vou dar ouvido para um prisioneiro. Ele não sabia quem era aquele prisioneiro, a preciosidade que estava ali naquele navio, o servo do Deus Altíssimo avisando, dizendo, meu irmão, quantos não têm dado crédito a um servo de Deus por ele estar numa situação às vezes desprezível, como estava Paulo, dá satisfação para ele, não é? Não nos dá nada. Quantos escândalos poderiam ser evitados se homens que foram um dia homens de Deus tivessem dado crédito ao aviso de uma irmã, de um irmão, que chegou para ele, irmão, pastor, ou presbítero, ou irmão, cuidado, cuida, porque não vai ser bom para você. Presta atenção. Lembra-te de que o Senhor te ama também. Mas não. A ganância, o desejo de chegar lá, o desejo desses marinheiros e o comandante do navio era de sair da ilha de Creta e ir para uma outra, de sair do lugar onde eles estavam, de Bons Portos, me parece, e ir para a ilha de Creta, para a cidade de Fênix, que era uma cidade mais bonita, mais atraente, tinha mais atrações para eles invernarem ali, tinha que passar alguns meses lá. Então nós vamos lá para lá. E foi indo para lá que eles encontraram a tempestade. Às vezes, meus irmãos, é indo para lá, é indo para outro lugar, que nós encontramos a tempestade que poderia ser evitada. Por que nós somos assim? Por que não somos aqueles observadores que olham tudo, que temos uma melhor percepção das coisas, pedindo a direção do Espírito, sendo orientado por Ele? Mas não, o nosso olhar altivo nos faz às vezes perder, irmãos, tudo aquilo que lutamos tanto para ganhar. E quando eles começaram a navegar, mas
no versículo 14 está dizendo assim: mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Essa tempestade, irmãos, Euroaquilão, pode ser evitada. Por eles lá não foi evitada. Eles ficaram à mercê no mar, depois de ter jogado tudo fora. 14 dias e 14 noites, sem ver sol, nem estrelas à noite, nada. À mercê. Foram perdendo tudo. E de repente chegaram na ilha de Malta. Poderiam ter evitado tudo aquilo. Só não morreu tudo, porque o Paulo disse para eles: o anjo do Senhor, do Deus da quem eu sirvo, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo nesta noite e me disse: nenhum cabelo da vossa cabeça perecerá, ninguém vai morrer, a não ser toda a perda do navio, perda total. E assim aconteceu. Coisas que poderiam ser evitadas, irmãos. Quantas tempestades nós poderíamos ter evitado na nossa vida no decorrer dos anos, se nós observássemos os sinais de Deus, os avisos de Deus. Mas não, nós somos afoitos demais. Queremos dar passos maior do que a nossa perna. Aí perdemos. Vamos começar um ano diferente, irmãos. Vamos fazer nossas observações, nossas projeções para o próximo ano, nossos planos, juntos com o Espírito Santo, para não ter perda nenhuma. Já imaginou, irmãos, eu olho para mim já com essa idade, ter perdas desse jeito, perdas espirituais, de coisas que foram tão caras para mim. Agora, por eu não observar os sinais, por eu não ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou perder tudo isso? Não, irmão, não podemos perder. A própria natureza, ela continua observando o tempo. As aves, os animais, do mesmo jeito. Mas nós, homens, não. Nós queremos, é do nosso jeito. É com as nossas posses, eu posso, eu faço. Eu cresci na hierarquia, as minhas siglas me dão esse direito, a minha posição me dá esse direito, estou lá em cima. Ninguém está lá em cima. Nós temos que estar quanto mais embaixo, melhor. Quanto mais humilhados, melhor. Porque um dia Ele nos exaltará, aleluia, e nos levar para a posição dEle, levará para a posição dEle. Mas enquanto isso, irmãos, vamos aguardar nele. Não vamos enfrentar essa tempestade desse Euroaquilão que está por aí. E quando ele bate, irmãos, ele não cessa de nos trazer prejuízo e dor. Evite isso na tua vida e seja abençoado. Querido e soberano Deus, louvo a Ti mais uma vez. A gente nunca sabe, Senhor, o que vai dizer para os irmãos, mas o Teu Espírito sabe e sempre tem o endereço certo. A Tua palavra jamais voltará vazia. Guarda Teus filhos em toda a terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vencedores e não perdedores. Dá-nos, Senhor Jesus, um dia de vitória, um dia de paz e graça. Eu peço a Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia, na paz de Cristo Jesus e até amanhã.